Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu irei fazer para vocês mais uma sessão que irá compor a playlist de título Psicofarmacologia, certo? Então, tratando-se dessa playlist, eu venho aí conversando com vocês sobre as classes dos antidepressivos, né? Então, no vídeo anterior a este, eu vinha conversando sobre os inibidores da MAO, certo? E aqui eu começo a conversar sobre os antidepressivos tricíclicos, tá? Então, nesse vídeo aqui, eu vou falar um pouquinho da história, né, desse psicofármaco, certo? No vídeo posterior a este, eu irei falar sobre o mecanismo de ação propriamente dito, mas é legal a gente fazer uma introdução antes de entrar no mecanismo de ação, para que a gente possa de fato ter uma visão abrangente do assunto, da temática. Então, os antidepressivos tricíclicos, eles receberam esse nome, né, por uma questão de estrutura química mesmo, né? A sua estrutura química possui 3 anéis. Então, tricíclico vem de 3, né? Vem desse fator originário, certo? Tá, Carla, mas o que são 3 anéis? O que isso quer dizer? Né? Diz aí por alto para que a gente de fato possa ter uma noção dessa estrutura, o que quer dizer uma estrutura química composta por 3 anéis. De fato, para a psicofarmacologia, isso não interessa muito porque é uma questão de química orgânica, mas aí eu vou falar sim por alto para que a gente possa ter uma noção. Os átomos, eles se ligam, né, entre si e formam um ciclo, tratando-se dessa estrutura, certo? Então, tratando-se dos antidepressivos tricíclicos, eles, na sua estrutura, têm átomos aí de carbono, onde esses átomos de carbono se ligam e essa ligação forma um ciclo. E aí, a este ciclo, chamamos de anel. Então, os antidepressivos tricíclicos possuem aí em sua estrutura 3 anéis de carbono, né? E aí, tricíclico quer dizer 3 ciclos, certo? Então, é por isso que ele tem aí esta nomeação, tá? E aí, gente, esses tipos de antidepressivos, eles foram aí sintetizados na mesma época em que foi descoberto outras moléculas de 3 anéis, onde essas outras moléculas de 3 anéis, elas foram descobertas como sendo ótimos tranquilizantes, bastante eficazes aí para a esquizofrenia. Daí, esses antidepressivos tricíclicos, a priori, eles foram testados, né, como antipsicóticos. Mas aí eles foram um fracasso. Mesmo tendo aí em sua estrutura 3 anéis, eles foram um fracasso nos testes para o tratamento de esquizofrenia, tá? Mas aí durante esses testes, né, foi constatado que, muito embora sejam psicofármacos ineficazes no tratamento da esquizofrenia, mas aí eles eram bem potenciais, tratando-se do tratamento de depressão. Eles eram potenciais antidepressivos, tá? E aí os clínicos bastante ativos, né, conseguiram perceber que essa medicação, esse tipo de medicação, estava sendo ineficaz, tá? Quanto à sua ação antipsicótica, mas bastante eficaz quanto à ação antidepressiva, tá? Suas propriedades antidepressivas eram aí bastante potentes, certo? E aí essas propriedades antidepressivas
dos tricíclicos foram descobertas casualmente, tá? Foram observadas por um acaso, casualmente, nas décadas aí de 1950, 1960, e aí eles acabaram sendo colocados no mercado para o tratamento da depressão. Bom, um psicofármaco que está dentro da classe dos tricíclicos, que eu posso citar para vocês como exemplo, é o Trofanil, certo? Esse nome, Trofanil, é o nome referência, é a medicação original, é a medicação referência. Mas a gente pode encontrar a medicação genérica, né, que é o cloridato de imipramina, certo? Carla, eu não entendo bem essa questão aí de medicação referência, medicação original e medicação genérica. Explica um pouquinho isso aí, só para ficar claro mesmo. Vejam só, gente, a medicação de referência, o medicamento de referência, ele é registrado, tá, no órgão federal que é responsável pela vigilância sanitária, certo? É a medicação comercializada no país que está dentro aí desse registro do órgão federal que é responsável pela vigilância sanitária, certo? A sua eficácia, a sua segurança, a sua qualidade foram aí comprovadas cientificamente junto ao órgão federal competente, certo? Por ocasião do registro, né? Até porque se não fosse comprovado cientificamente essa eficácia, não estaria registrada, não estaria aí aprovada para comercialização, tá? Então veja, o Trofanil, ele é uma medicação original, um antidepressivo tricíclico, tá certo? É a medicação referência, tá? A eficácia e a segurança desse medicamento de referência foram aí estudados, foram aí comprovados por estudos clínicos, tá? Tá, Carla, entendi. Mas e a medicação genérica? Então quer dizer que é uma medicação pirata, é uma medicação ilegal? Não, não é. A medicação genérica, ela está aprovada para circulação também comercial, está dentro da norma, certo? O medicamento genérico é um genérico do medicamento original, ou seja, é aquele que contém, que apesar de não ter passado aí por estudos científicos, por todas essas burocracias, mas o medicamento genérico, ele contém aí o mesmo princípio ativo, a mesma substância ativa que contém na medicação referência, que contém na medicação original, essa substância ativa essencial para o efeito, ele compõe o medicamento genérico na mesma concentração, né? E daí ele obedece a mesma via de administração, a mesma posologia, né? Ele é aparelhado pela mesma indicação terapêutica do medicamento de referência, certo? Então, o genérico, ele já é, sim, intercambiável, ele já é apto para substituir a medicação referência, até porque ele é mais barato, né? E ele está aí, sim, legalizado, está dentro da norma atual, certo? Então, quando eu cito para vocês, olha, o Trofanil é uma medicação original, é uma medicação referência, né? Um antidepressivo que está aí dentro das classes dos tricíclicos, né? Mas aí a gente tem o genérico, onde o genérico do Trofanil é o cloridato de imipramina. A imipramina é justamente a substância ativa, né? Que compõe aí a medicação referência, e na mesma dosagem ela compõe a medicação genérica,
tá? Na mesma dosagem, na mesma concentração, surte o mesmo efeito, né? A via de administração é a mesma, a posologia é a mesma, munido da mesma indicação terapêutica do medicamento original, do medicamento referência, tá certo? Então vejam, gente, os tricíclicos, eles são muito eficazes, mas eles têm efeitos aí colaterais muito relevantes. E aí eles não são tão indicados, certo? Por conta desses efeitos colaterais muito relevantes, tá? Carla, quais que são esses efeitos aí? Boca seca, visão turva, ou a chamada visão embaçada, né? Obstipação, que é a prisão de ventre, né? Que é também chamado de constipação intestinal, a retenção urinária, ou seja, a dificuldade mesmo de fazer xixi, né? Ou seja, ele pode ser aí fonte de uma hipotensão postural também. Carla, o que é essa hipotensão postural, né? Isso aí, gente, diz de um declínio mesmo, diz de uma vulnerabilidade da postura, né? Inclusive os idosos que fazem uso dessa classe de medicação, eles devem ser aí monitorados de modo mais acentuado, né? Por conta do risco de queda que é proveniente dessa hipotensão postural mesmo, tá? Os tremores nas mãos, né? Um efeito colateral proveniente dessa classe de medicação de antidepressivos, a sedação, né? As parestesias, que diz daí queimação, dormência, coceira na pele, tá? Disfunções sexuais também, né? E aí os pacientes geralmente são orientados, inclusive, a não operar máquinas, a não dirigir veículos, né? Porque é uma medicação que causa mesmo sonolência, né? Enfim, então esses efeitos colaterais são atribuídos a essa classe de antidepressivos, né? Doses elevadas, inclusive, pode levar o indivíduo até uma convulsão. Por isso a posologia tem que ser muito bem administrada, ou seja, a dosagem tem que estar bastante adequada mesmo, certo? Então é um tipo de antidepressivo que, por ser muito eficaz, de fato, ele é comumente indicado em casos muito extremos de depressão, certo? Então é isso, gente. Como eu falei para vocês, próximo vídeo, daí eu vou falar como que se dá a ação dessa classe de antidepressivos no organismo, certo? Na tela final aqui do vídeo vai aparecer aí para vocês a playlist de título Psicofarmacologia. Quem quiser assistir os vídeos anteriores para aprender, para ter uma visão abrangente, para construir conhecimento acerca da psicofarmacologia, fique à vontade para acessar a playlist, certo? E vai aparecer também aqui um iconezinho com a minha foto, que aí é o meu canal secundário aqui no YouTube, onde lá eu falo só sobre psicanálise. Se tu gosta de psicanálise, se tem interesse pela psicanálise, conhece lá. Se achar interessante, tu se inscreve lá, tá certo? E no campo de descrição aqui do vídeo, você vai encontrar informações adicionais, como meio de contato comigo, tá? É isso, gente. Obrigada mais uma vez pela atenção de vocês e até a próxima gravação.